Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho da palavra de Deus e também levar a mensagem da pastoral da sobriedade aqui na paróquia São Francisco de Assis. Amados irmãos e amadas irmãs, hoje a pastoral da sobriedade, esta semana a pastoral ela está vivenciando o segundo passo do 5º ciclo da nossa caminhada, o confiar. Então, com base neste passo confiar da pastoral da sobriedade, nós vamos agora iniciar com a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Neste momento, traziam lá um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, com João, olhou bem para ele e disse: "Olha para nós." O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E tomou-o pela mão direita, Pedro, e o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que ele era aquele que pedia esmola sentado à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, é um texto muito bonito, esse texto do livro do Atos dos Apóstolos. Esse texto, ele vem de encontro com o nosso passo que estamos vivenciando hoje, o passo confiar. Por que nós escolhemos este texto para ler hoje, para meditar sobre a palavra, dentro do passo confiar da pastoral da sobriedade? Veja bem, vamos começar fazendo uma reflexão. Quem era o homem? Era um homem coxo que não tinha a liberdade de caminhar. E não tendo a liberdade de caminhar por ser um aleijado, ele era proibido de entrar no templo. Ele vai, levado por alguém, todos os dias no templo e senta à porta do templo. Veja bem, ele senta à porta do templo. Para quê? Para pedir esmola, porque ele não tem condições de trabalhar. De repente, aparece 2 pessoas com grande significado. Pedro e João.
Quando Pedro vai aproximando daquele homem, Pedro olha para ele e ele pede a esmola. Então ele lança a sua mão e fala: me dê uma esmola. Ele precisava de uma esmola para a sobrevivência. E ele esperava que Pedro e João desse a esmola para ele. Então Pedro e João faz um convite para ele. É esse convite que muitas vezes, amados irmãos e amadas irmãs, muitas vezes é o convite que a igreja faz para aquele que está necessitando de uma ajuda, que está na dependência química do álcool ou de outras drogas. Então, veja bem, aquele homem esperava receber de Pedro uma esmola, mas Pedro, com toda a sua sabedoria, Pedro e João diz para ele com autoridade: olha para mim. Veja bem, e começa a cura. Olha para mim. E ele olhou para Pedro e João. Quando ele olha para Pedro e João, João fixa o olhar nele e diz: eu não tenho o que você pede, porque o que você pede é esmola. Mas eu tenho aquilo que vem de Jesus. Ele diz: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha a autoridade daqueles dois homens. Levanta e dá a mão direita. Quanta beleza nesse gesto de Pedro. Pedro dá a mão direita para aquele homem e fala: levanta, e pega ele pela mão. Olha a importância de dar a mão. E aquele homem levanta e sai com os tornozelos arrumadinhos, com os ossos no lugar, prontinho, e começa a saltar e dar pulos de alegria e louvar a Deus, e entra para dentro daquele templo que ele não era permitido entrar porque era aleijado. Veja a beleza da grandeza da palavra de Deus aqui para você, mãe, para você, pai, para você, esposa, enfim, para toda aquela família que sofre com a dependência química do álcool e de outras drogas. É Jesus que faz a obra, não é pastoral. Apenas somos os intermediários. Apenas nós servimos como instrumento para dar a mão. E assim nós fazemos. Então, veja bem, nós temos aqui no versículo 7, que acabamos de ler, diz assim: e tomando pela mão direita, Pedro o levantou. Amados irmãos e amadas irmãs, quanta grandeza nesse gesto de dar a mão. Nós, enquanto pastoral da sobriedade, nós somos apenas instrumento da palavra de Deus. Nós estamos ali como mediadores. Nós estamos ali para dizer para a família, aquela família que sofre com o álcool e com outras drogas, e diz: venha, nós estamos aqui, nós vamos te ajudar, você não está sozinho, você não está sozinha. E aí é preciso ter a coragem e a humildade daquele que está precisando daquela cura, daquela libertação, para chegar e dizer assim: eu aceito. Porque no momento em que Pedro diz: olha para mim, aquele momento ali, Pedro já estava dizendo para ele: se você olhar para mim com seriedade, acontecerá a cura. E assim, amados irmãos, é que acontece. Você não está só. Então, é uma alegria muito grande hoje poder falar desta palavra tão bela, tão rica em detalhes, que é o Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E por conta disso, nós temos a alegria de estar aqui hoje com uma mãe que está disposta a nos dar o seu testemunho de vida.
pelo que ela passou e o que ela é hoje. Então, estamos aqui com a Marli. Então, Marli, seja bem-vinda. Conta para nós um pouquinho da sua história. Boa tarde. Aqui sou mais uma mãe que já passou por várias dificuldades, um filho alcoólico. E a gente tem que fazer as coisas e confiar, acreditar, confiando, tendo fé no Senhor Jesus. E a gente é recebido, porque eu vivi muitos anos angustiada, muito triste, não tinha prazer de sair, porque eu tinha meu filho dependente e sofri muitos anos, não foi um dia nem dois não. E a gente sofria demais, família toda, né? Toda a família, até o dia que eu passei a conhecer a pastoral da sobriedade. Alguém chegou e falou: Marli, procura ir na pastoral e procurar uma ajuda. Mas eu ia sempre, eu ia sozinha. Até meu filho passou por lá várias vezes, mas ele não acreditava em nada e não confiava. E a gente estava sempre lutando, a família tudo detonada, a família tudo triste. A gente era fazendo remédio, comprando garrafada e remedinho daqui, remedinho dacolá e nada era valido a pena. Comprava remédio até caro para ele tomar. Quando ele voltava, aqueles dias que estava tomando o remédio, ele estava bem ali. Mas daí a pouco, quando voltava, ele queria beber todas as bebidas, todos os álcool da região toda, dos mercados, de tudo. Conta para nós, Marli, como que aconteceu essa ida dele para a pastoral fazer o encaminhamento até a comunidade terapêutica? Aí um dia, ele já estava no fundo do poço. Tudo que ele tinha detonado. Já tinha bebido tudo. Tudo que ele pegava, ele trabalhava, o dinheiro dele não chegava até ele. E ele ficou meses, caído. Caído mesmo, foi caído na lama, no poço, no fundo do poço. Magrinho, não comia, não bebia, só vomitava. Por isso que eu falo, mãe, famílias, acredita. Ele um dia chegou e foi na casa da tia dele e falou com a tia que ele precisava de uma ajuda. Até tanto a gente tinha amizade, eu tinha muita amizade com uma pessoa que é o nosso coordenador da pastoral. Ele foi até ele, eu não sei como ele teve aquela coragem de chegar até o coordenador. Foi Deus. E as minhas orações, eu acreditando e eu confiando que meu filho ia sair daquela dependência. Um dia ele saía. Nem tanto orar e rezar e pedir a Deus, não ia ser valido. Foi valido sim. Ele foi no nosso coordenador da pastoral e pediu ajuda. Aí foi quando ele foi, que a gente levamos ele, o primeiro dia, lá na oração da pastoral. E até ele ainda disse para mim: mãe, mas só com a oraçãozinha, as explicaçãozinhas, será que eu vou me curar? Porque eu não estou aguentando mais nada. Falei, se você confiar, você acreditar que há Deus, você vai ser curado, Selma. E ele perseverou, né, Marli? Ele ficou um período que foi necessário na comunidade terapêutica, né? E voltou. Hoje, conta um pouquinho como ele está hoje, a alegria sua. Então, meu filho foi internado, graças a Deus, bem recebido, com toda a humildade do mundo. Poucas palavras a gente acreditava que aquelas palavrinhas, aquela fé, aquela coragem, aquela confiança das pessoas, aquele amor, que receberam meu filho com aquele amor, com aquele carinho. Tanto aqui na pastoral como lá, onde ele foi fazer o tratamento, na terapeuta lá. Ele foi fazer o tratamento lá e Deus é mais. Deu a força, a persistência, era 9 meses. Eu falei, meu Deus, será que ele fica? E eu, como mãe, o primeiro dia que levamos eles, eu não acreditava que meu filho ia persistir
e ele ia querer e ele ia ficar. E foi passando o tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nos 3 meses eu fui visitar meu filho. Não acreditei que era aquele menino que saiu de casa, magrinho, pesando 35 quilos, Selma. Ele já estava pesando 65 quilos. Quando saiu, né? Quando ele foi, com 3 meses que ele estava lá, com 3 meses. Quando ele saiu de lá, ele estava pesando 89 quilos. Pequenininho, redondinho, gordinho. Meu filho feliz. E hoje eu me acho assim, aquela mãe feliz, contente. Hoje eu tenho alegria para dar para ele. E veja bem a importância. Nós temos pouco tempo aqui para falar de algo que é muito extenso, né, Marli? Mas veja a importância do testemunho dessa mãe. Veja, hoje ela permanece na pastoral. O filho hoje está trabalhando, está ganhando, está com um salário muito bom. O filho está super feliz, o filho já está comprando as coisas, fazendo projetos de vida. E ela é uma mãe que sorri, é uma mãe que acreditou. E ela não deixou de participar da pastoral, ela é perseverante, ela vai todas as reuniões, ela participa, ela está ali, pode estar chovendo ou não, ela vai, ela participa, ela atua, ela vai para a igreja, ela vai às missas e ela hoje, ela é testemunha na nossa comunidade, na nossa igreja Paróquia São Francisco e nas nossas reuniões da Pastoral da Sobriedade. Então, é muito gostoso, né, Marli? É muito bom quando a gente vê que, veja bem, volto novamente para poder encerrarmos aqui. Veja bem, não é à toa que veio essa mensagem para nós hoje aqui de Atos dos Apóstolos. Levanta-te e anda. Ele só foi curado porque ele levantou, viu, mãe? Viu você que está precisando de ajuda? Ele se levantou, ele estava com os pés atrofiados e ele se levantou olhando para Pedro e João. Então, o testemunho dessa mãe aqui, amados irmãos, é um testemunho de vida que mostra para nós que Jesus, ele faz a obra, mas você tem que sair da sua casa e ir ao encontro de Jesus. Porque a pastoral, ela ajuda. A pastoral é o instrumento, é o caminho, é como se fosse a ponte de vocês até Jesus. Porque sozinho é muito difícil. Veja bem, a mãe acabou de falar que ele sozinho ele não conseguia, né? Então é isso, amados irmãos e amadas irmãs. Nós vamos agora com muita alegria agradecer a Deus por mais este momento aqui, por mais essa oportunidade de estarmos aqui dando esse testemunho de fé dessa mãe e esperamos todas as segunda-feira, 19 horas, na Pastoral da Sobriedade, nós estamos lá para fazer o procedimento que nós fizemos aqui com essa mãe e que hoje ela está feliz e o filho dela está liberto das drogas. Então, é com você agora que está nos ouvindo. Nós vamos encerrar um período para o atendimento nesse período de Natal, mas nós retornaremos na primeira semana de janeiro. Mas nada impede de nós atendermos, né, Marli? Sim. Atendermos você na sua casa, por exemplo. A gente vai até lá, pode ser Natal, Ano Novo, seja o período que for. Nós estamos aqui com a missão de evangelizar. É a nossa missão. Nós vamos, atendemos você, mas você precisa fazer a sua caminhada. Você não pode ficar esperando e querendo um milagre que venha até você. Você tem que ir até o local onde vai acontecer. Porque Jesus, ele não cura um nem dois, ele cura todo aquele, tá? Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje com esse testemunho de vida e dizendo para você, vai, procura a pastoral. Se você não sabe onde que é,
liga na igreja, vai até a Paróquia São Francisco, conversa com a secretária vai nos dar a oportunidade de falar com você, certo? Então, com a graça de Deus, agora vamos encerrar o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus.